Um excelente dia para todos vocês. E hoje a gente vai falar. Hoje tem uma ferramenta muito especial para a gente, que é sobre os valores do emagrecimento. Tá? E toda a nossa vida ela é regida por valores. Está aí a importância da gente trabalhar isso, né? Porque os valores eles variam muito de pessoa para pessoa. Então, tem algumas pessoas que têm um valor família muito grande, outras pessoas têm um valor liberdade muito grande, e aí se elas fazem alguma coisa que está deixando com que elas se sintam presas, deixando com que elas estejam assim, se sintam, sabe, perdendo esse valor que é muito grande, elas não conseguem dar continuidade nas coisas. E aí tem muita coisa que a gente acaba trazendo para dentro da nossa rotina alimentar, mas de repente porque é um valor que a gente tem, que é muito grande, e a gente cativa aquele valor, né? E o valor está muito ligado a prazer, né? Como eu já disse aqui outras vezes, o nosso cérebro ele é viciado em prazer. E por conta disso, né, os nossos valores, adivinha só para que eles servem? Para proteger os nossos prazeres, para proteger aquilo que é de mais importante para a gente, tá? Um valor pode mudar, né? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Normalmente, o que acontece? A gente tem aí até uns 3 ou 4 valores que vão se apresentar de forma principal, tá certo? E nesses 3 ou 4 valores, sempre vai ter ali um ou dois que são maiores, né, que vão aparecer com uma maior disparidade com relação a outros valores que a gente tem, mas que, de alguma forma, não são tão essenciais para a gente. E aí, o que é interessante nisso, né? Existem momentos da nossa vida em que, de repente, um valor, não é que ele era negociável, ele sempre foi importante, mas talvez você esteja passando por alguma fase ou algum momento em que esse valor ganhou uma grande proporção. Então, por exemplo, depois da perda, alguém começou a valorizar muito mais os relacionamentos, que antes não era um valor assim tão alto, mas teve uma perda e aí aquilo ganhou, assim, sabe, uma grande importância. Ou você, de repente, assistiu alguém que perdeu alguém, né? E aí você acabou vivenciando porque estava próximo ali e aquilo ganhou uma grande proporção para você, tá? Então é isso que acontece. Às vezes tem algum tipo de oscilação nesses valores, mas é um valor que você já tinha, que você já cresceu com ele e aí em algum momento ele brotou, ele surgiu, tá? E é assim que funciona, tá? Então, quando a gente tem a comida no topo dessa hierarquia, tá? Enquanto valor, né? Enquanto prazer da vida, comer com prazer ou felicidade máxima. Eu já atendi pessoas que falavam assim, não, mas eu quero emagrecer, só que eu gostaria, né, de ser magra e tudo, mas comer é a melhor coisa que tem na vida. E aí faz, né, pede para a pessoa fazer uma listinha das coisas que gosta, das coisas que são importantes e tal. E assim, a pessoa conseguia colocar, por exemplo, família ou trabalho com muito esforço, porque nem ia entrar na lista e lá embaixo, sabe? Porque comer era uma coisa assim que era muito importante para essa pessoa. E aí, o que acontece, gente? Tem alguma coisa que está errada nisso? Se a gente for perguntar, muita gente vai falar assim, tá super errado. Como assim a comida vem antes, né, do que... Só que esse é um olhar com julgamento. Então, eu não gosto de dizer assim que está errado. Por quê? Porque quando a gente está falando de valores, não tem nem certo nem errado. Tem o que é um referencial para aquela pessoa. Tem o que aquela pessoa aprendeu, sabe? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje você vai ter uma ferramenta que você vai enxergar algumas coisas e é muito importante que você não tenha preconceito com você, nem com o outro, né? Porque não faz sentido, cada um cuida da sua vida, mas principalmente não ter preconceito com você. Por quê? Para você conseguir enxergar o que está por trás disso.
de repente esse grande valor ou esse grande apreço aí pela comida é só uma forma de amor que você aprendeu, tá? E que você pode também, a partir de hoje, enxergar isso aí de uma forma diferente, né? É um processo, mas você pode sim ver isso aí de uma forma diferente. Então, gente, tem muita gente que aprendeu que a comida é igual amor, que a comida é igual afeto. Por quê? Porque vieram de famílias que não tinha assim tanto diálogo, não tinha tanto carinho, mas era aquela mãe, aquele pai que não deixava faltar nada. Aquela mãe, aquele pai que sempre tinha uma comidinha ali, sabe? Que essa comida era demonstração de afeto. Olha, eu fiz para você. Ou às vezes não tinha nem isso, mas assim, era como você se sentia ali acolhido, né? Então, isso é uma história, isso precisa ser respeitado. Entendido que o fato daquela pessoa que era responsável por você não saber demonstrar amor de outra forma não significa que essa é a tua única forma também de se sentir amado, entende? Eu já dei um exemplo aqui, né, falando sobre como funciona, né, os nossos modelos mentais aí. E esses modelos mentais que a gente tem, eles funcionam para a gente saber o seguinte, né? Ó, nosso cérebro vai economizar energia, beleza. E aí, uma vez que aquele padrão funcionou, ele sempre vai ser repetido, né? Já falei isso aqui algumas vezes para vocês. Então, uma vez que eu me senti amado comendo aquele mingau, uma vez que eu me senti amado comendo aquele arrozinho fresco, uma vez eu me senti amado com aquele feijãozinho, com aquele, enfim, com essa comida aí. E eu me senti aliviado, me senti amado, me senti acolhido, me senti protegido ali, vai ser sempre uma estratégia mental que vai ser que vai aparecer para mim como alternativa, tá? E aí, se eu quero ter um corpo magro, primeiro eu preciso cativar e resgatar esses valores que vão me levar a ter isso e ressignificar esses valores que estão me afastando disso, tá? E até agora, todos esses valores que eu estou falando para você são valores de aproximação. Mas existem também valores de afastamento, tá? O que são valores de afastamento? São coisas que que são muito importantes para você e que te fazem afastar de algum objetivo. Então, vou dar um exemplo para vocês de uma menina muito bonita mesmo, que eu atendi na época eu ainda morava em Vitória. E essa menina, muito bem sucedida, uma advogada, sabe? Que tinha, enfim, era bem, era referência, tá? Uma menina muito bonita, gente. Só que ela estava com muito problema, né, de sobrepeso, né? Já estava ali no nível de obesidade. E ela tinha os olhos claros, né? Um cabelo muito bonito. Apesar, né, de estar ali bem gordinha, ela tinha uma harmonia também corporal muito bonita. E aí, uma vez, né, ali conversando com ela, ali durante as sessões, a gente identificou um valor de afastamento muito grande. Depois que a gente conseguiu resolver isso, e ela, até então, a gente já lá para quase o meio das sessões, e ela tinha muita dificuldade de emagrecer. Pensa que ela fazia tudo isso aí que vocês fazem, que vocês têm resultado, e ela tinha muita dificuldade de emagrecer. Não aparecia. Eram coisas assim de semanas para perder, sei lá, 200 gramas, 100 gramas e às vezes não perder nada. Pensa, desesperador, né? E aí, gente, ela... E é claro, né, que a gente tem várias técnicas. A gente sabe quando, né, tá de frente ali com a pessoa, como era o caso dela, eram sessões presenciais. E a gente sabe quando a pessoa tá mentindo alguma coisa, quando ela tá escondendo alguma coisa. E assim, o sofrimento dela era muito grande, né? E ela fazia tudo bonitinho, todos os exercícios, fazia tudo, sabe? Tudo impecável ali. E ela tinha essa dificuldade. E aí, um dia ali conversando com ela, o que a gente descobriu? Que a família dela tinha muito aquela cultura de fazer brincadeiras, de fazer piadas
com a tal da loura burra. Entende? E ela, uma mulher linda, né? Não era loura, porque tingia os cabelos para deixar mais escuro. Tinha os olhos claros, ela era realmente muito bonita. Mas ela entendia que uma mulher de valor era uma mulher que era inteligente, era uma mulher que tinha sucesso financeiro, sabe? E tudo isso ela tinha. Só que a beleza era uma coisa fútil demais, mesmo que fosse uma coisa natural. Então imagina para ela que nasceu linda, olha que horror ser bonita daquele jeito. Para ela era um horror. Então ela precisava ter aquela mutilação com ela mesma, né? Para que ela não fosse tão bonita assim. Por quê? Porque a família dela brincava demais com coisa de loura burra, brincava demais com coisa de não adianta você ser bonita se você não for inteligente, se você... E assim, não eram só palavras soltas, né? Era o que ela vivenciava. Então aquilo ali para ela era um valor muito forte. A ponto de ela, quando ela via assim uma modelo muito bonita e magra, né, que nem a Juliana Paz, a Aline Riscado, que são modelos bonitas, né? E são magras, ela tinha uma certa repulsa, sabe? Ela achava assim o extremo da vulgaridade, sabe? Inútil demais, fútil demais. E aí, gente, como que ela vai emagrecer? Como que ela vai chegar numa coisa que é ruim para ela? É óbvio que ela vai arrumar mecanismos de defesa para isso. E os mecanismos de defesa, a maioria das vezes, eles aparecem como uma autossabotagem ali, que vão fazer a pessoa ter compulsão, vão fazer a pessoa querer comer doce pra caramba, comer mais do que deveria, ser atacada pela fome emocional. Só que no caso dela, ela fazia tudo certinho. O que acontecia? Os hormônios dela eram atacados. E aí ela não tinha ajuda do próprio organismo para conseguir. Então ela até tinha resultado, mas era muito ínfimo perto de tudo que ela fazia. E aí, como ela fazia e não via tanto resultado, o que acontecia? Era frustração. E não tem nada que engorda mais do que frustração. Então, depois que a gente conseguiu identificar isso, a gente conseguiu virar essa chavinha, né? Começamos a fazer um trabalho bem específico com relação a isso. Viramos essa chavinha e aí, gente, virando essa chavinha, o que aconteceu? Ela começou a despencar o peso da balança. E tá mais linda ainda, né? Que ela já era linda antes. Tá mais linda ainda agora. Por quê? Porque agora não é um problema mais para ela ser linda. Antes era um problema. E aí, você precisa pensar. Por quê? Uma coisa, né? Eu dei esse exemplo dela, que é uma coisa assim mais complexa para vocês entenderem. Mas quantas vezes a gente fala assim pra gente mesmo, tá? E aí, assim, como eu já ouvi isso de várias pessoas, eu vou dar esse exemplo, talvez você tenha pensado isso, ou talvez até você tenha comentado isso comigo, tá? Mas muita gente fala assim, eu não quero ficar flácida. Ai, eu emagreci muito, vou ficar flácida. Né? Gente, muita gente pensa isso. E pensa bem se esse não é um valor de afastamento. Então, o fato de eu não querer ficar flácida, então é melhor ficar obesa, não é só atrapalhando uma forma física, não. A gente está falando de saúde, a gente está falando de um risco aumentado, né? De infarto, a gente está falando de falta de energia, a gente está falando de um mundo de acessibilidade restrita, a gente está falando de várias coisas. E você entende como essas coisas, né, esses valorezinhos, eles vêm assim para você como meras sugestões, mas que te atrapalham profundamente, porque você não consegue se entregar ao que você precisa fazer e ao que você quer fazer, né? Tão profundamente, porque agora você tem uma justificativa. Não, porque se eu não conseguir, tudo bem, pelo menos eu não fiquei flácida, né? É uma coisa assim que não tem muita lógica, entende? E assim, e aí você acaba não buscando o resultado que você quer buscar. E esse, gente, isso é uma coisa comum, tá? Vocês não têm noção de como eu escuto isso no meu dia a dia. De como isso é comum, tá? E principalmente porque eu não escondo de vocês que eu perdi peso pra caramba, né?
Então, é óbvio que eu fiquei com flacidez. E principalmente porque eu nunca gostei de academia. Tá? E hoje, nos dias de hoje, eu vou, já não é um sofrimento mais, mas eu não sou a rata de academia que adora academia, não. Porque eu não mudei isso. Né? Hoje, eu vou pela questão de saúde, eu vou, né, porque faz parte ali da vida. E hoje eu tiro super de boa, converso, brinco com as pessoas de lá, né? Então, hoje é super de boa. Já foi um parto para mim, né? Não conseguia ir, imagina. Pesando mais de 100 quilos, e aí vai para academia, não tem uma roupa direita para ir, é só aquelas camisas lá, e aí já fica todo mundo assim te olhando. Uns querem te dar um apoio que você não está pedindo, e outros ficam te olhando mesmo, falando, pensando, né? Ah, daqui a 3 dias ela já não vem mais. Então era insuportável para mim, tá? E hoje eu volto sempre feliz, sempre disposta, mas não é a coisa que eu mais amo fazer, não. Também não vou ser hipócrita de falar assim que virou uma grande paixão. Não é bem assim, tá? Tem dia que eu acordo com preguiça e que eu não tô a fim de ir, mas eu vou porque eu já consegui trabalhar essa disciplina, tá? Então, já, né, tem períodos em que a gente está fazendo algum tipo de atividade que, enfim, a gente está mais empolgada e que é mais legal de fazer, mas não é todo dia que é assim, não. Principalmente aqui em Curitiba, que é um frio do caramba e que a minha cama fica assim, pô, fica aqui comigo e tal. É tentador. Mas, enfim. Então, gente, é muito importante, tá, que vocês tenham esse tipo de visão, tá? Do que de verdade vocês acreditam, do que de verdade tem ali de preocupação que pode estar impedindo vocês. Porque enquanto a gente não trabalha isso, e isso a gente começa, André, então como é que eu faço para trabalhar isso, né? Primeira coisa, né, é assim, né? A gente pensa, depois a gente sente, daqui a pouco a gente está falando e daqui a pouco a gente está vivendo aquilo. Então, a primeira coisa que você precisa interromper aí é essa comunicação, é essa fala de, ai, eu vou ficar muito flácida, ai, mas não sei o quê. Essa fala, essa comunicação aí precisa ser cortada para anteontem, tá? E, em seguida, a gente começar a colocar pensamentos no lugar, sabe? Entender por que vale a pena você ficar magra, né? Para você entender que existe um processo de troca, sim, tá? Todo processo de troca, ele vai, né, tender a envolver perdas e ganhos, mas que perda, sabe? Que perda que você está segurando ali que, assim, é desprezível, gente, sabe? Não emagrecer porque vai ficar com excesso de pele, entende? Faz sentido. Mas um botox, ó, depois, uma harmonização facial, aí em Vila Velha tem uma pessoa que trabalha com harmonização que eu adoro, né? E assim, ó, eu ainda não fui lá não, né? O formato mesmo tendo emagrecido aí bastante, o formato do meu rosto ele é redondo. Não tem jeito, é isso aqui. E isso aqui existe um porquê do meu rosto ser assim, né? Mas ela transforma para ficar assim, né? E aí, gente, sabe? A idade ela vai chegando mesmo, né? Eu já não tenho mais o mesmo rostinho, o mesmo corpinho lá que 18 anos. Eu já peso hoje, né? Já tenho o peso lá da minha adolescência, com uma altura maior, né? Então já evolui pra caramba. E a gente pode ir melhorando isso, né? Não precisa ser aquele tabu, você ficar, enfim, com aqueles mitos, tá? Mas, como eu estava falando antes, tá? Quando a comida ela está no topo da hierarquia dos valores, dos prazeres da vida da pessoa, comer com prazer ou felicidade máxima, tá? É quando a pessoa só se sente feliz quando come, entende? E tem muitas pessoas vivendo assim, infelizmente, tá? Então a gente precisa descobrir aí outros prazeres, descobrir aí outras fontes de alegria. Por quê? Porque tudo que a gente não consegue viver sem, tudo aquilo que a gente não abre mão, adivinha só o que é? Vício, né? Vício. E o vício, ele começa com alguma coisa que parece que você domina, mas ele começa a dominar você de uma hora para outra. E por isso, né, chega nesse ponto de não conseguir viver sem, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Quem está assistindo, né?
para rever depois. Reveja com papel e caneta para você ir anotando tudo, para você ir respondendo, anotando, tá? Porque é muito importante que você faça isso para você ter bastante clareza mental aí, tá? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como você se sente quando você come aquilo que você tem vontade? Sabe aquilo? Cada um tem um aquilo, né? Aquilo que você tem vontade, aquilo que é tentador demais, aquilo que é... Como você se sente? Então, tenta lembrar aí a última vez que você teve contato com aquela coisa. Pode ser ter sido aquele chocolate, pode ter sido aquele arroz, né? Também já fiz sessão com uma pessoa que ela tinha ela até quando ela veio para a sessão comigo, ela veio a primeira vez, ela estava com o marido dela, e aí o marido dela dizia assim, ela faz de tudo e não consegue. Fico com pena porque eu vejo que ela só compra coisa light, coisa integral, orgânico, e ela não consegue. E aí depois, né? Depois os atendimentos eram com ela sozinha. E ela comia arroz compulsivamente e escondido. Então ela tinha essa fuga emocional, assim, né? Então ela fazia arroz, né? Fazia ali, só que ela fazia numa grande quantidade para cozinhava ali para a família e ela comia muito arroz. E às vezes ela acordava de madrugada e aí não podia esquentar porque ia chamar a atenção da família, ela comia arroz gelado. Então ela tinha, sabe, essa coisa muito, muito forte. E aí a gente conseguiu descobrir também o que acontecia com ela. No caso dela, a família dela, né, era muito humilde. Então nem sempre tinha arroz. Nem sempre tinha arroz ali para eles, né? Então era milho com limão, eram umas coisas assim. Passou muita necessidade. E aí, arroz sempre tinha na casa da tia, que era uma família que tinha mais dinheiro, né? Então, para ela, aquilo ali era riqueza, sabe? Era prosperidade, assim, porque agora ela podia comprar quanto de arroz ela quisesse. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque pode ser que tenha algum significado específico aquela coisa, entende? Que é tão específica ali para você, né? Então, vamos tentar buscar aí através desses sentimentos. O que você sente quando você come aquela coisa, tá? Outra pergunta: qual o maior prazer, o que te deixa mais feliz na sua vida, sinceramente? Tá? Tem algum alimento específico? Outra: qual o seu segundo maior prazer? Qual o seu segundo maior prazer? Tem pessoas aí que vão colocar... E assim, ó, ninguém vai ver esse papel aí que você está anotando, tá? Então, seja o máximo, tenha o máximo de sinceridade. Eu também já fiz essa mesma ferramenta, né? Fui aplicar com uma pessoa e aí ela falou assim, meu prazer é brincar com os meus filhos, é estar ali com eles e tudo. E aí eu fiz algumas perguntas depois de checagem e eu vi que ela não tinha, tipo assim, aquilo ali podia ser importante para ela, mas ela não tinha a menor paciência para estar com os filhos. Ela ficava estressadíssima. E aquilo dali não era um prazer para ela. Ela gostaria que fosse, entende? E aí o que sustenta alguma coisa que você gostaria que fosse? Comida. Que aí é a tua válvula de escape. Então, eu quero dizer para vocês que ninguém vai ver esse papel aí, não. Você pode ser bem sincero aí e colocar o teu segundo prazer, tá? Pode ser, é assistir televisão, hein? Me jogo ali no sofá ou na cama, né? Para quem tem televisão no quarto. Que não é muito bom, tá? Porque atrapalha demais aí a tua qualidade do sono. Mas, enfim. No quarto e fico ali jogada, sabe? O meu é ir para um spa e uma massagem nas costas. Não sei qual que é o teu segundo maior prazer. Mas eu vou pedir para você anotar aí o teu segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tá? Algumas pessoas vão ter mais dificuldade de achar os prazeres, tá? Mas é muito importante que você reflita sobre isso, que você busque esses prazeres, tá? Que você busque de verdade
para você conseguir dar continuidade aqui, tá bom? Então, de verdade, quais são esses prazeres? Será que você sente prazer nas suas relações sexuais? Ou já não está nem sentindo prazer mais nesse? Tem muita ficha, né, que vai caindo aí quando a gente faz essas perguntas. Então, será que você está sentindo prazer nas suas relações sexuais? Bom, será que você tem prazer de se arrumar, de se vestir bem, de sair? Eu sinto muito prazer quando eu vou ao shopping, sabe? Com as minhas amigas. E aí eu tô com aquele dinheirinho ali que eu, sabe? Posso gastar e eu não preciso ficar preocupada. Há um prazer muito grande para mim é quando eu visito a casa da fulana. Nossa, mas a fulana recebe a gente bem, é tão atenciosa, é tão carinhosa com a gente. E a gente fica ali conversando, jogando buraco, jogando conversa fora. Né? Então, que prazeres são esses? Relaciona aí até o 5º nível, tá? Outras pessoas podem dizer simplesmente que é quando eu vou na igreja, sabe? Porque aí eu oro, eu falo com Deus, enfim. É bebida, né? Nossa, quando eu tô ali, aquele calorzinho, eu tomo uma geladinha ali, vou na praia. Enfim, quais são os seus 5 maiores prazeres aí, tá? De todos esses prazeres que você colocou aí, de repente você colocou aí, quando eu tô com a minha família, quando eu tô aqui, né, quando eu tô com meu marido, tô com os meus filhos, todos esses prazeres aí que você anotou, qual deles que se faltasse um dia na sua vida, você sentiria mais falta? Então, a partir de hoje, desses prazeres aí que você relacionou, você não vai mais fazer tal coisa, né? Não vai mais fazer tal coisa. Qual que você ia sentir falta? Vou pedir para você também enumerar aí com ordem de importância, tá? Porque às vezes a gente coloca alguma coisa lá como 5º prazer, mas ele é muito importante para você, tá? Então coloque em ordem de importância. Muito bom. De todos esses prazeres, qual desses, se faltasse por uma semana na sua vida, você não ia conseguir ficar sem de jeito nenhum? O que é que se faltasse uma vez, se faltasse, né, por uma semana? Então, essa semana você não vai à igreja, essa semana não tem a ida no shopping. Essa semana não tem a visita na casa da fulana. Essa semana não tem seu trabalho. Tá? Essa semana você não vai trabalhar. Muita gente, né, sente muito prazer em trabalhar. Qual que você ia sentir mais falta, né? E de todos esses prazeres, qual deles você jamais conseguiria ficar sem? Não, sem ir pra praia, não dá. André, eu acho que é sem comer, né? Porque eu coloquei aqui comida, eu não ia conseguir ficar sem comer para sempre. Qual que é aquele que você jamais ia conseguir ficar sem? Então, vamos lá. Então, você já colocou em ordem. Agora, do lado dessa ordem aí, que você colocou lá no início, você vai enumerar, tá? Você vai enumerar, você vai colocar prazer 1, prazer 2, prazer 3, prazer 4 e prazer 5. Para fazer essa etapa aqui da ferramenta. Tá joia? Então, vamos lá. Então, numa escala de 0 a 10, quanto o prazer 1 continua sendo mais importante para você? Numa escala de 0 a 10, quanto o prazer 2 continua sendo o mais importante para você? Numa escala de 0 a 10, quanto o prazer 3 continua sendo mais importante para você? Numa escala de 0 a 10, quanto o prazer 4 continua sendo mais importante para você? E numa escala de 0 a 10,
quanto o prazer 5 continua sendo mais importante para você. Marcou aí? Colocou aí as numerações? Muito bom. Agora, que outras coisas da sua vida são tão importantes que você jamais poderia perder? Ou que se você perdesse, você ia ficar muito triste? Por exemplo, a sua saúde, a sua família, a sua honra, a sua dignidade, os seus princípios, a sua honestidade. Que outras coisas, né, na vida, sua liberdade, que são tão importantes que você jamais poderia perder? O que são essas coisas aí? Você pode usar os exemplos que eu falei e alguma outra coisa que venha aí na sua mente que não tem a ver com os exemplos que eu dei. Tá? Então, vou repetir que outras coisas na sua vida são tão importantes que você jamais poderia perder, ou que se você perdesse, você ficaria muito triste. Tá? Então, o objetivo agora é que você reflita com relação ao que realmente importa. Tá? Principalmente aí, se você colocou agora, se eu perdesse minha saúde, ia ser muito ruim, né? Se eu perdesse a minha liberdade, a minha mobilidade, né? Imagina só a minha independência, né? Conseguir fazer as coisas sozinho, né? Se a gente fosse colocar agora em ordem de importância novamente, você mudaria alguma coisa? Conscientemente, tá? Por escolha sua. Se a gente fosse colocar em ordem de importância novamente, você mudaria alguma coisa? Vamos relacionar, então, por ordem de importância os novos valores. Novos valores que você quer adotar para você, para sua vida. E eu vou pedir para você colocar do lado um porquê. Tá? Então, coloca aí 5 novos valores da sua vida. Tá? Anota aí 5 novos valores que você escolhe que vão guiar a sua vida. E do lado de cada um deles, você vai colocar o porquê. Por que você escolheu aquele valor? Então, vamos lá. Então, novo prazer 1, novo prazer 2, novo prazer 3, novo prazer 4 e novo prazer 5. Então, se eu coloquei, por exemplo, eu quero ter um valor saúde muito grande. Acho que vai ser bem legal para mim. A minha família realmente importa, então eu quero ter um valor família. E aí você vai colocar o porquê. Por quê você está escolhendo isso? Porque se o teu porquê não fizer sentido para você, não vai funcionar, tá? Precisa fazer sentido para você. Tudo bem? Coloque aí. E numa escala de 0 a 10, sinceramente, o quanto essa nova ordem está congruente para você, né? Tá fazendo sentido para você. E para fazer sentido, a gente precisa o quê? Que esses porquês sejam verdadeiros, sejam sólidos, tá? E se tudo desse errado, o que você jamais poderia perder dessas coisas? Desses novos valores aí que você colocou? O que você jamais poderia perder? Será que é o amor pela tua família? Será que, enfim, tem alguma outra coisa aí? E agora eu quero perguntar para você, sinceramente, se você ainda acredita que a comida é o prazer máximo ou a felicidade máxima na sua vida. Você ainda acredita nisso? No momento em que as porcarias, doces, né, estiverem na sua frente, você seria capaz de pensar que existem coisas mais importantes na sua vida? Vou repetir para você. No momento em que as porcarias e os doces, né, as coisas que te tiram lá do seu foco, te afastam do teu objetivo, estiverem na sua frente,
Você seria capaz de pensar que existem coisas mais importantes na sua vida? Numa escala de 0 a 10, quanto você pode, a partir de hoje, se comprometer e fazer essa reflexão e colocar a comida no seu devido lugar de importância na sua vida? Comer é para trazer energia para o corpo, não é para anestesiar a mente. Você não precisa se encher de energia quando você tem um estoque de energia. E se eu te disser que cada vez que você faz essa reflexão, a comida deixa de ser a coisa mais importante da sua vida, você faria essa reflexão? Então, eu vou passar um exercício para você, tá? Que é o seguinte. Antes também, eu quero que você anote aí o que de verdade você aprendeu com isso. Qual foi o insight, qual foi a ficha que caiu para você? E eu vou pedir para você compartilhar comigo, tá? Compartilha lá no grupo. Qual foi o grande aprendizado que você teve aqui hoje? Eu tenho certeza que alguma coisinha aí dentro do que a gente trabalhou, dentro do que a gente conversou, alguma coisa mudou dentro de você. Então compartilha qual foi esse aprendizado, qual foi... E outra coisa, né? Quando a gente compartilha, além da gente fazer um comprometimento social, a gente está reforçando aquele aprendizado. A gente acaba brincando e fazendo muita piada com coisa que não era para ter um reforço positivo ali, né? E a gente fica reforçando muitas vezes aquilo que a gente não quer. Agora, quando é um aprendizado e a gente não fala, a gente perde a oportunidade de reforçar isso. Então, vai lá, comenta, tá? Todo mundo que está ali dentro do grupo, gente, está com o mesmo objetivo. Tem ninguém ali que vai comprar um desafio, ninguém ali que vai comprar de novo um programa que já está participando. Então, isso é para vocês mesmo, tá? Ali vocês não estão expostos a comente para atrair mais alguém. Não, é para você mesmo. Então, entenda o benefício disso e vai lá e comenta o que você aprendeu com isso, tá? Qual clareza que veio para você na tua mente aí com esse ensinamento de hoje, tá? E o exercício, tá? Então, quanto tempo você leva para comer o que você está comendo, né? Quanto tempo você está levando para comer, tá? Quanto tempo? Se for, por exemplo, 5 minutos, então, nesses 5 minutos, você vai pensar na coisa mais importante da sua vida, como se fosse uma meditação, tá? Você vai relembrar os momentos felizes e de maior gratidão da sua vida. Sabe aqueles momentos pelos quais, assim, você é muito grato que você teve na sua vida? Então, você vai imaginar isso, tá? Você vai imaginar isso e você vai imaginar isso com imagens. E depois, a gente já está chegando aqui agora no final, e depois desses 5 minutos, tá? Você vai conseguir comer sem aquela ansiedade, sem depositar dentro dessa comida aí aquela, sendo saudável ou não, tá? Você vai conseguir ter mais clareza. E aí você vai comer com mais leveza também. Já ensinei para vocês aquela técnica dos 15 minutos de quando aquele alimento é tentador, quando aquele alimento é desafiador, tá? Que aí vocês vão levar 15 minutos pensando em qualquer outra coisa. E aí vocês podem pensar em qualquer outra coisa diferente daquilo e pegar esses valores que você relacionou hoje, sabe? Do que realmente é importante, e você vai analisar se aquilo dali realmente é tão tentador assim. Tudo bem? E aí você decide se o alimento é a coisa mais importante e se você ainda quer comê-lo. Tudo bem? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Refaçam, revejam a ferramenta, porque é de grande valia, tá? E é muito importante, tá? Que vocês tenham toda essa clareza, vocês tenham todo esse esclarecimento
porque é de pequenas coisas que se formam grandes pensamentos, né? Grandes paradigmas aí que a gente vem alimentando, né? E se a gente quer evoluir, a gente precisa ir quebrando esses paradigmas, né? E entendendo as construções mentais que a gente mesmo faz. Tá joia? Desejo um excelente dia para vocês, com muita clareza mental, com muita tranquilidade, com tudo de muito bom aí para vocês, dias excelentes e muito produtivos. E a gente se vê lá no nosso grupo. Não deixa de comentar lá no grupo qual foi o teu maior aprendizado de hoje. Tudo bem? Um beijo. Até logo.